Bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um universo que mexe com a gente, cheio de emoção, de desafios e, acima de tudo, de construção. A adoção. Um tema complexo e muito necessário. E para guiar a nossa conversa, temos dois materiais bem diferentes, mas que, olha, se completam de um jeito incrível. De um lado, uma lista de livros recomendados pelo site Pós-Adoção Renascer. É uma visão mais sensível, quase um mapa dos sentimentos. E do outro lado, uma dissertação de mestrado da Universidade de Brasília. Um trabalho bem denso, psicossocial, que foi a fundo para entender o que acontece nos bastidores da Vara da Infância e Juventude do DF. Exato. Basicamente, a pesquisa foi tentar descobrir o que a equipe técnica, as pessoas que aprovam ou não uma adoção, o que elas realmente procuram numa família. Uma pergunta fundamental. Então, nosso objetivo aqui é juntar essas duas pontas. Vamos explorar desde como se constrói o afeto, sabe? Passando pela história surpreendente da adoção, até chegar na grande pergunta que a pesquisa acadêmica nos joga no colo. Será que existe, na cabeça de quem decide, uma tal de família ideal para adotar? Vamos começar então pelo lado mais afetivo, que os livros trazem. Isso. Vamos começar pelo coração da coisa. Um dos livros, chamado Filho é Filho, é citado pela sua delicadeza. A ideia central é que a conexão, por exemplo, de mãe e filho, não está no DNA, mas Nos pequenos momentos. no cotidiano. No cotidiano. No café da manhã, na ajuda com a lição, no abraço antes de dormir. É uma celebração dessa rotina que constrói o amor. Exatamente. E isso amarra perfeitamente com outros livros que a lista sugere, como, por exemplo, As 5 Linguagens do Amor das Crianças. E tem a versão para adolescentes também. Ah, conheço essa teoria. É ótima. É fantástica. A ideia principal é que amor não é só o que a gente sente, é o que a gente faz, é uma ação. E eles dividem isso em 5 linguagens. Tempo de qualidade, contato físico, presentes, atitudes de serviço e palavras de afirmação. Faz todo sentido. Imagina uma criança que passou por um processo, sei lá, de institucionalização. A linguagem principal dela pode ser o toque físico, a segurança de um abraço. Uhum. Para ela, talvez um presente caro não comunique absolutamente nada se não vier acompanhado desse gesto. É como se os pais precisassem aprender a falar um novo idioma. O idioma daquela criança específica. É essa sintonia fina. E entender isso é, fundamental para construir um vínculo seguro, duradouro. Não é um amor genérico, mas um amor direcionado. Que comunica na frequência certa. Perfeito. E essa abordagem já mostra uma mudança de mentalidade gigantesca que outro livro, Adoção, o Amor Faz o Mundo Girar Mais, também aponta. O foco deixou de ser, encontrar uma família para uma criança que não pode ter filhos biológicos. A lógica se inverteu. Totalmente. Graças a leis como o ECA e uma nova consciência social, a missão agora é outra. A missão é dar uma família para uma criança que está esperando por uma. A criança virou o centro do processo. E essa mudança de foco, de encontrar uma família para a criança, é exatamente o ponto de partida do estudo acadêmico que a gente analisou. A pesquisa da Niva Maria Vasques Campos se pergunta: se o objetivo é esse, como a equipe técnica da Vara da Infância define o que é uma boa família? E aqui vem a primeira grande surpresa da pesquisa. A pesquisadora foi conversar com psicólogos, com assistentes sociais, as pessoas que estão na linha de frente, né? Uhum. E a conclusão, joga por terra a ideia de um checklist para a família perfeita. Não se trata de ter a casa certa, a profissão certa ou a conta bancária ideal. Mas espera um pouco. Se eles negam que existe uma família ideal, como o processo não vira algo totalmente subjetivo, tipo dependendo do que o profissional que está avaliando acha? Deve ter algum critério, um norte. Com certeza, e é aí que fica interessante. Eles não têm um modelo engessado, mas possuem critérios muito claros que são flexíveis e analisados caso a caso. O foco é outro, é muito mais profundo. São basicamente 3 pilares que eles observam. E quais seriam esses pilares? Primeiro, a motivação. Por que essa família ou essa pessoa quer adotar?
É para preencher um vazio? Salvar um casamento? Ou é um desejo genuíno de maternar, de paternar, de construir um vínculo? Eles investigam a fundo a raiz desse desejo. Entendi. Segundo, a dinâmica de funcionamento da família. Como eles resolvem conflitos, como se comunicam, existe uma rede de apoio. Uhum. E, por fim, o que talvez seja o mais importante, a possibilidade real de construir um vínculo afetivo forte com a criança. Eles estão preparados para os desafios? Entendi. Então é menos sobre ter um cenário perfeito e mais sobre ter a mentalidade certa. Mas isso me parece muito mais difícil de avaliar do que, sei lá, um extrato bancário. Exatamente. É um trabalho muito mais sutil e complexo. E o estudo mostra algo muito progressista para a época em que foi feito. Um reconhecimento da competência de diversas configurações familiares. Eles já falavam das novas organizações, o que hoje incluiria famílias monoparentais, homoafetivas. A ênfase não está na estrutura. Não. A ênfase está na capacidade da família de amar e na sua preparação para essa jornada. Olha, essa ideia de que a adoção hoje é centrada na criança parece tão óbvia pra gente, mas a dissertação nos dá um banho de água fria ao mostrar a história. E, nossa, isso muda completamente a percepção. Eu sempre imaginei a adoção na antiguidade, se é que existia, como um ato de caridade. E era exatamente o oposto. A pesquisa mostra que em Roma antiga, a adoção era um instrumento jurídico, uma transação de negócios. Negócios. Sim, servia para que famílias nobres, sem herdeiros homens, pudessem garantir a continuidade da linhagem e a transmissão do patrimônio. A criança era uma peça nesse jogo de poder. Então não tinha nada a ver com o bem-estar da criança, ela era quase um objeto no processo. Totalmente. Enquanto isso, o abandono de crianças, o chamado enjeitamento, era uma prática socialmente aceita. Crianças eram deixadas em locais públicos e o destino delas era terrível. A maioria morria e as que sobreviviam viravam escravas. A visão da criança era de um ser sem valor algum. Que pesado. É chocante pensar nisso. E essa mentalidade demorou para mudar, pelo visto. Séculos. Na Idade Média, com a força da Igreja, a adoção praticamente desapareceu. Nos séculos seguintes surgiram os asilos, os orfanatos, mas eles eram verdadeiros depósitos de crianças. A dissertação cita dados assustadores. Tipo, Em cidades como Rouen, na França do século XVIII, a taxa de mortalidade infantil nessas instituições passava de 90%. 90%? Nossa, A criança era vista como um estorvo social, ou, pior, como o símbolo do pecado dos pais. e quando essa chave vira, quando a gente passa a olhar para a criança como um sujeito de direitos, A grande virada, que o estudo chama de adoção moderna, acontece muito recentemente. Ela inverte completamente a lógica. A adoção clássica, que vigorou até boa parte do século XX, ainda era sobre a busca de uma criança para uma família. e a moderna, A moderna, influenciada pela psicologia, pela pediatria, pelos direitos humanos, é sobre a busca de uma família para uma criança. É uma revolução de perspectiva. A prioridade absoluta passa a ser o interesse e as necessidades de quem será adotado. ok. Essa viagem no tempo nos traz de volta para o presente com outra cabeça. E o estudo mostra que, mesmo com toda essa evolução, ainda existem desafios enormes. Um deles é um descompasso, assim, brutal entre as crianças que estão disponíveis para adoção e as que os pretendentes desejam. Sim, os dados do Distrito Federal na época da pesquisa, em 2001, já mostravam isso claramente. E é uma realidade que, em grande parte, persiste. A maioria das crianças nos abrigos não eram brancas. Já tinham passado dos 4 anos de idade e muitas eram do sexo masculino. Enquanto isso, a maioria dos candidatos buscava o oposto. O oposto. O perfil que a grande maioria buscava no cadastro era de bebês recém-nascidos, saudáveis, de pele clara e, se possível, do sexo feminino. Isso revela que a idealização não é só sobre a família perfeita, mas também sobre a criança perfeita. É uma busca por um filho que se encaixe num sonho pré-concebido. Exatamente. E isso está ligado a uma questão cultural muito forte no Brasil, que o psicólogo Luiz Schettini, citado na pesquisa, aponta.
a supervalorização dos laços de sangue. Existe um medo do desconhecido, da hereditariedade da genética. Um receio de que a criança traga problemas da família de origem. A famosa pergunta: quem são os pais biológicos? Essa mesma. Só que o Chetine argumenta de forma muito contundente que o que realmente funda a relação, o que cria o afeto, é a convivência, o dia a dia, a construção da história juntos. Ele até interpreta a busca por semelhanças físicas, algo que muitos pais e filhos adotivos fazem, como uma tentativa de selar simbolicamente essa ligação, de tornar visível um laço que já existe no afeto. E como a equipe técnica lida com essa idealização toda? Porque não dá para simplesmente ignorar esses medos e desejos dos pretendentes. Aí entra um ponto crucial que a pesquisa levanta. O papel da equipe técnica não deveria ser apenas o de selecionar ou julgar os candidatos. A pesquisadora Lydia Weber, também citada no estudo, defende que a função primordial dos técnicos é preparar. Preparar. Como assim? Esclarecer dúvidas, desmistificar preconceitos, informar, conscientizar. É uma mudança de postura de fiscal para guia. De fiscal para guia, gostei. E a dissertação destaca uma iniciativa genial da Vara da Infância e Juventude do DF, chamada Pré-Natal da Adoção. Pensa nisso como uma autoescola para pais adotivos. Que nome ótimo! É ótimo. Em vez de só avaliar e julgar, eles criam grupos com outras famílias que estão na mesma jornada. É um espaço seguro para colocar os medos na mesa, trocar experiências, ouvir quem já passou pelo processo e desconstruir mitos antes mesmo de a criança chegar. O foco muda de seleção para preparação? Exatamente. Isso é fantástico porque tira o peso de ser um processo solitário e transforma numa jornada coletiva de aprendizado. E o que as famílias que passaram por isso disseram para a pesquisadora? Como elas enxergam esse processo todo? Essa é uma das partes mais ricas do estudo, porque traz a voz de quem mais importa, além da criança, as famílias. Elas descrevem o processo de avaliação como um verdadeiro vasculhamento de suas vidas. Imagino, deve ser muito intimidante. Quase uma auditoria da sua vida pessoal. Você se sentir exposta, julgada. Exato. Mas, apesar do desconforto, a percepção geral é de que esse rigor é uma proteção necessária para a criança. Elas entendem que o objetivo final é garantir que a criança vá para um lar seguro e preparado. E elas confiam no trabalho técnico. Sim, há uma grande confiança na competência dos técnicos. A maioria acredita que a equipe tem a competência para fazer essa ponte, para compatibilizar o perfil da criança com o da família. E sobre a questão da origem da criança? Aquele assunto que ainda é um tabu para muitos. O que as famílias pensam sobre isso? Elas são unânimes em um ponto. A verdade é fundamental. Todas afirmam que a criança precisa saber desde cedo sobre sua história, sobre como chegou à família. Mas admitem que não é fácil. Não. Elas admitem que colocar isso em prática é um dos maiores desafios. Encontrar as palavras certas, o momento certo, lidar com as perguntas e os sentimentos da criança. Mas há um consenso de que esconder a verdade é muito mais prejudicial a longo prazo. Faz todo sentido. A construção da identidade da criança passa por conhecer a própria história, por mais dolorosa que ela possa ser. Negar isso é como arrancar as primeiras páginas do livro da vida dela. Precisamente. A verdade, mesmo que complexa, é a base para uma relação de confiança. Então, ao juntar tudo que a gente viu hoje, fica claro que a adoção é muito mais uma jornada de construção do que um ato de encontrar algo pronto. Desconstruímos o mito da família ideal e vimos que a realidade do processo é focada na preparação, na motivação sincera e, acima de tudo, na capacidade de amar e construir vínculos. E a viagem pela história nos mostrou o quanto evoluímos, saindo de uma visão da criança como objeto para colocá-la no centro de todo o processo. Hoje o objetivo é, de fato, encontrar um lar seguro e afetuoso para uma criança. Para fechar, a pesquisa toca de leve num conceito que não faz parte da nossa legislação, mas que me deixou pensando bastante. As adoções abertas. É um modelo que existe em outros países onde os laços com a família biológica não são completamente rompidos. Pode haver contato, troca de informações,
dependendo de cada caso. E isso levanta uma questão. Levanta uma questão final provocadora para a gente refletir. Se a verdade sobre a origem é tão crucial para a identidade da criança, como as próprias famílias e os técnicos apontam o tempo todo, de que maneira uma maior abertura para a história biológica e para as pessoas que fazem parte dela poderia talvez enriquecer a vida do adotado, sem ameaçar os novos laços familiares que são, em sua essência, construídos pelo afeto diário e pela convivência. Fica aí a reflexão.